Paraná Entrevista de hoje tem um convidado pra lá de especial. Nosso querido Padre Valdecir Ferreira, que é o cura da Catedral de Apucarana. Olá, Padre, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco nesse momento em que a nossa igreja vivencia um processo tão bonito e ao mesmo tempo estamos com uma realidade tão profunda deste tempo de escolha do nosso novo Papa. Isso mesmo. O Vaticano, então, se prepara esta semana para o momento decisivo da Igreja Católica, o conclave que elegerá o sucessor do Papa Francisco, falecido no dia 21 de abril de 2025, aos 88 anos. A cerimônia terá início hoje, quarta-feira, na Capela Sistina e reunirá cardeais de todo o mundo. Padre, então agora falando um pouco sobre o processo, do conclave, como que é organizado um conclave e quando um papa morre ou renuncia, como que é? Isso. Nós tivemos poucos casos de renúncia, o último foi o Papa Bento XVI, que renunciou, até para nós gerou até uma instabilidade, porque há muitos anos, há mais de 300, 400 anos, nós não tivemos esta experiência de renúncia de um papa. Mas o Papa Bento XVI, com muita humildade, sabendo das dificuldades, das instabilidades que tinha na sua saúde, percebendo que não teria condições de conduzir a igreja de forma satisfatória, sendo literalmente um líder conforme Deus assim pede, que o Espírito Santo suscita, então ele renunciou. O outro caso que tem, para que posteriormente tenha a eleição de um Papa, é quando um Papa morre. Então, assim, o cargo do Papa ele é vitalício, então ele vai até o final da vida, a não ser que haja uma renúncia dele, não há uma deposição. Então, a partir da morte ou da renúncia, começa-se um processo que de preparação, que vai culminar naquilo que nós chamamos de conclave, que é a reunião dos cardeais que podem eleger o Papa ou podem ser eleitos, o Sumo Pontífice ou o Papa, conforme nós chamamos. Então, a partir da morte de um Papa, conta-se em torno de 9 dias a partir do enterro, porque sabemos que, como é um chefe de Estado, então existe todo um ritual diferenciado. Mas também não é somente um chefe de Estado. Ele tem esta condição, mas ele está como sucessor de Pedro, trazendo esta condição de coordenar, reger, conduzir a Igreja de Cristo aqui na face da terra. Então, a partir da morte, depois da morte, 2 ou 3 dias, ele começa o velório se estende por mais 2 ou 3 dias, porque o corpo é preparado para isso, uma multidão de fiéis acompanha. A partir do velório, então, nós temos de 10 a 15 dias para começar o conclave. Num primeiro momento, espera-se o novenário, é feito uma novena, em sufrágio, pela alma do Sumo Pontífice, e dias depois inicia-se então o conclave. Então, se pensarmos, nós tivemos todo o processo ali da morte, do enterro do Papa Francisco, começou o novenário e depois, posteriormente, esta reunião da qual se convocam todos os cardeais do mundo para esta eleição que é chamada de conclave, esta reunião. E por que só os cardeais podem participar? São só eles? Mais alguém poderia participar ou não? Isso. Recordamos então um gesto da Igreja Antiga. Na Igreja Antiga que eu digo ali nos primeiros séculos da vida cristã, se elegia por aclamação os bispos e de forma particular os contemporâneos, os conterrâneos, eles elegiam do local os bispos. Isso posteriormente foi colocado a partir de algumas condições que foram sendo feitas por um conteúdo histórico de que os cardeais, eles elegiam o Papa. O Papa, na verdade, é o bispo da Diocese de Roma. E por ser o bispo da Diocese de Roma, ele também traz o encargo de coordenar, conduzir e presidir a igreja na terra, espalhada por todos os cantos da face da terra. Então, com o auxílio do Espírito Santo, que é quem, na verdade, conduz a igreja, o Espírito Santo conduz, mas para uma figura pública, humana, é eleito, então, este bispo, que é o bispo da cidade de Roma, e na cidade de Roma, então, ele coordena desta urbi et orbis, ou seja, de Roma para todo o mundo, ele coordena, então, a igreja espalhada por todo o mundo.
Os cardeais são bispos, na sua grande maioria, a não ser que sejam cardeais que já tenham passado dos 80 anos e que seja dado concedido como uma honraria para eles, enquanto uma condição, né, de estabelecer pelo belo vínculo, pelo serviço prestado, então se dá esse título, mas na sua grande maioria são homens que se destacam pelo serviço ao Evangelho nos mais variados países. Os cardeais, que estão vinculados às dioceses dos mais variados países, são arcebispos de alguns países, eles são tidos como padres da Arquidiocese de Roma. Então o clero oficial da cidade de Roma são justamente os cardeais. Então o Papa preside como bispo de Roma e os cardeais, eles fazem parte do clero de Roma, de tal maneira que cada cardeal, mesmo os que estão aqui no Brasil, nas Filipinas, em todos os países, eles têm uma paróquia a qual eles são denominados para o cuidado, o zelo pastoral desta paróquia, e que depois são passados esses zelos pastorais para um padre que reside realmente na cidade de Roma. Mas simbolicamente existe essa condição de que os cardeais, eles têm uma paróquia, e por ter esta paróquia, estes cardeais, eles podem eleger aquele que será o bispo de Roma, e sendo o bispo de Roma, eleger então o nosso Papa. E o que acontece nesses dias do conclave? Então, o conclave é uma reunião fechada, uma reunião então que reúne todos os cardeais que têm condição de viagem, porque nós precisamos pensar que muitos deles não têm condição, talvez mais, de viajar pela idade avançada. Então, uma das características é a seguinte: os cardeais que têm até 80 anos, eles podem votar e podem ser votados. A partir dos 80 anos, eles não votam mais, mas eles podem ser votados. Então, dependendo da condição, eles podem ser votados. Claro que vão votar em alguém que tenha condições físicas, psíquicas e espirituais para conduzir a Diocese de Roma, e da Diocese de Roma todo mundo, né? Esta condição da cidade de Roma, da Diocese de Roma e todo mundo. Então, no conclave é uma reunião fechada. Conclave quer dizer com chaves, com a chave fechada, né? Passou a chave, fechou a chave, então ninguém mais tem acesso. Todas as pessoas que trabalham, sejam eles aqueles que vão servir algo, que vão cozinhar, que vão trabalhar como médicos, na limpeza, os cardeais, outros bispos, padres que vão trabalhar. Então, no dia de ontem, na terça-feira, na capela de São Paulo, acoplada à Basílica de São Pedro, fizeram então um juramento de sigilo absoluto. Nesses tempos de redes sociais e de internet, a internet é cortada dos espaços do terreno da cidade do Vaticano, de tal maneira que não existe uma condição de alguma notícia vazar por um meio extraoficial que não seja justamente a fumaça branca ou a fumaça preta que se estabelece como critério para saber foi eleito ou não foi eleito. Na reunião do conclave, então, eles rezam, tem a liturgia da Santa Missa, tem as outras liturgias, e a partir dali, a partir de alguns elementos, eles vão discutindo os caminhos da igreja e vão votando. A votação é feita de tal maneira, de forma sigilosa, colocando elejo, e daí coloca-se numa cédula própria, elejo tal pessoa para o cargo de sumo pontífice. Terminado, o último que vota, tem uma lista de votantes, o último que vota, então, ao entregar as cédulas são costuradas, contadas, para não haver nenhuma fraude, costuradas, e a partir da costura, elas são depois abertas uma por uma para fazer a contagem. Nesta contagem, verificamos se houver a maioria, a fumaça branca ela é colocada, é solta, né, na queima dos papéis. Senão, a fumaça preta que alerta ao mundo e aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro que o sumo pontífice ainda não foi eleito. Mas uma característica que antecede o conclave é
os cardeais foram convocados a partir da morte do Santo Padre para uma viagem a Roma, onde ficariam para o conclave. E desde a morte do Papa e a partir do enterro do Papa, com esta novena que é feita em sufrágio à alma do Santo Padre, são feitas algumas reuniões nas quais eles consultam, indagam e propõem os desafios da Igreja para o momento presente. E a partir daqui vai se delineando o perfil daquele que poderá ser eleito Papa. É sempre importante perceber o seguinte: nos meios de comunicação, especialmente alguns sites, ficam como uma roda de fofoca dizendo: mas os preferidos, aqueles que são os que estão em destaque, aqueles que são os papáveis. Todos os cardeais podem ser papas. Todos. São 135 cardeais, 135 possibilidades. Mas o que acontece? Devemos pensar que não é apenas uma eleição política, é um sopro do Espírito. Há um ditado em Roma que diz de forma muito característica: quem entra papa sai cardeal. É preciso perceber que pode-se mover todos os conchavos para eleger alguém, mas verdadeiramente quem suscita e move a Igreja é o Espírito Santo. E, portanto, é o Espírito quem conduz, inspira e propõe aquele que será o novo Sumo Pontífice. Muito legal, interessante, várias coisas você disse aqui. Eu até ia te perguntar como mesmo o Espírito Santo faria isso, mas acredito que o senhor já tenha respondido, porque você disse mesmo que eles são conduzidos, eles têm a novena, eles têm já uma preparação antes mesmo, né? Antes de começar realmente o conclave. Então, acredito que o senhor já tenha respondido. Isso. Existe toda uma condição que, assim, claro, existem condições humanas, existem realidades, exigências. Nós não podemos fechar os olhos e perceber que não existem perfis que estão mais dentro ou sejam mais adequados para o momento presente. E é isso justamente o que os cardeais discutem em momentos anteriores. Perfis, mas especialmente a realidade, o momento que a Igreja passa. Então, muito mais do que um perfil, é o momento da Igreja. A partir daí, começam-se os diálogos. Sabemos que onde existe o ser humano, sempre vai existir o interesse. Mas onde existe o Espírito Santo, existe a vontade de Deus. E nós piamente acreditamos que é o Espírito quem conduz a Igreja. Então agora vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Paraná Entrevista. O melhor rodízio de Apucarana e região é na Churrascaria Brete. 18 tipos de carnes selecionadas, buffet livre com grande variedade de saladas, pratos quentes, sobremesas e espaço kids. Todas as quintas tem a Noite do Camarão, um delicioso rodízio com 7 tipos de camarões, incluindo carnes, massas e buffet livre. No almoço ou no jantar, a melhor opção é Churrascaria Brete. Na Leve Limpe tem os melhores produtos de limpeza para sua casa e sua empresa. Uma linha completa para higienizar piscinas, produtos para roupas, carros e muito mais. Disque Entregas 99962-4340, com 3 lojas em Apucarana para melhor lhe atender. O melhor em programação de televisão, com acesso à internet, é na Max TV. Max TV é a TV a cabo de Apucarana, com canais especializados em filmes, desenhos, canais educativos, esportivos, religiosos, canais abertos e muito mais. Além disso, a Max TV tem internet banda larga de alta qualidade, via fibra ótica, que conecta você ao mundo, sem perdas nem variações de qualidade. Consulte disponibilidade de cabeamento para sua residência ou comércio, ligando 3033 3336. Max TV, a TV a cabo e internet. Rua Guarapuava 713, Apucarana.
Conquistar a liberdade e independência pessoal é um grande passo na vida. Por isso, Autoescola Apucarana é a melhor escolha quando pensar em carteira de motorista. Temos uma estrutura completa, pista de moto na própria escola, no centro da cidade. Veículos novos e excelentes instrutores. É por isso que o melhor caminho está aqui na Autoescola Apucarana. Esperamos por você. Avenida Curitiba, número 696. Chama no WhatsApp 999570006. Venha negociar. Quer almoçar em um restaurante com buffet completo e com grande variedade todos os dias? Então venha para o Restaurante Faquiano. Ambiente climatizado com a melhor localização. Na Rua Rio Branco 432, próximo do Hospital Materno Infantil, no centro da cidade. Disque Entregas 34230934. Venha provar a melhor refeição. Você vai se deliciar. Construa sua indústria, seu comércio ou barracão rural com a FEMAC. Estruturas de concreto pré-fabricadas. Atendemos Apucarana, Maringá e toda a região. Ligue para 43 3423 5800 ou acesse www.femac.ind.br. Pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos. Pra saúde do seu pet é que a gente fez. É ração balanceada, tem que ser Danês. Pelos saudáveis e brilhantes, agora tem vez. Nutrição animal é Danês. Seu cachorro e seu gatinho vão amar. Seu pet merece experimentar Danês Alimentos. Porque pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos. Danês. De volta com o nosso programa que hoje está pra lá de abençoado, além de muitas curiosidades e novidades que estamos contando. Padre, agora um pouco sobre a história e mais curiosidade mesmo. O conclave já demorou muito tempo para eleger algum papa ou geralmente ele acontece em, 2, 3 dias? Olha, na verdade a origem do conclave não é desde o início. O conclave, ele, nesse formato que nós conhecemos, ele começou nos anos de 1200, porque demorou 36 meses para a escolha de um novo papa. Então, demorou muito tempo, houveram muitas disputas, tiveram muitos problemas, a igreja ficou à mercê, desses problemas, claro, sempre acreditando que ela é conduzida pelo Espírito, e é o Espírito Santo quem move a igreja, suscita a igreja e conduz a igreja. Mas, eu posso estar errado, mas a informação é de 36 meses. A partir disso, todos os cardeais foram convocados à cidade de Roma e foi trancado a sala da capela onde eles se encontravam e ali começa-se o conclave. Deixaram todos ali, sem a possibilidade de sair e sem alguns utensílios básicos, alimentos inclusive, para que eles pudessem então começar o conclave e terminar o conclave. Daí vem o nome de conclave, uma sala em que a chave passa, fecha-se com a chave, cerra-se, Então, conclave é com a chave, a porta com a chave. Só sai de lá quando a chave for aberta, quando a porta for aberta, na verdade, quando a chave gira, a porta abre. Claro que nos dias de hoje nós temos um outro protocolo, que é o seguinte: se num dia não elege, no outro se abre a porta, eles vão para os aposentos da Casa Santa Marta e também outros aposentos que é na cidade do Vaticano, onde eles não têm contato com ninguém, com nenhuma outra pessoa, onde eles não se conversam entre eles, e no outro dia começa-se e estende-se por quantos dias forem precisos, contudo, eles durante o dia ficam fechados, com chave mesmo, conclave, na Capela Sistina, onde ela não é aberta para visitação, o Museu Vaticano é fechado, enfim. Então, uma das características é justamente esta, que demorou 36 meses, e por isso começa o termo conclave. Mas depois disso, claro, alguns conclaves, algumas destas reuniões de escolha do Sumo Pontífice foram sim demoradas, mas
5, 6, 10, 12 dias. Nos últimos tempos, configura-se a ser de 2, 3 dias esse conclave. Não se demora muito. Inclusive porque compreende-se, a partir da não demora, a unidade e a coerência nas ideias dos cardeais, que não existem, não permanece a divergência, mas permanece a comunhão. E por isso é mais rápido. Mas nós tivemos já conclave de 36 meses e outros, né, não tão demorados, mas outros também que foram assim bastante expressivos na demora, propriamente dito. E já houve alguma situação polêmica ou inusitada em algum conclave passado que veio à tona? Então, o conclave, todos eles fazem um voto de silêncio e de discrição. Então nós não temos informações concretas sobre o que acontece lá dentro enquanto as votações, os discursos e até mesmo os números de votos para cada um dos votados. Existem sempre especulações, mas não informações que venham de forma oficial. Inclusive porque os cardeais e também os que trabalham fazem um juramento, um voto de silêncio e de discrição enquanto estiverem no conclave e de tudo aquilo que está dentro do conclave. Então podemos dizer que necessariamente o que sai são informações de bastidores, mas não informações oficiais. São informações oficiosas que alguém deu com a língua nos dentes, por assim dizer, né? Mas não que seja algo oficial, é sempre oficioso. Agora, existiram momentos na igreja em que a igreja estava dividida e houveram 2, 3, 4 papas ao mesmo tempo, que se autoproclamavam papas ou que, pelos interesses temporais, se diziam papas, grupos que elegiam papas, expulsavam papas de Roma, né, como o caso do papa que governou no sul da Itália ou em Avignon, na França, né, e que permaneceu ali durante anos, né, até que as circunstâncias, as realidades se resolvessem. Mas do conclave em si, nós não temos notícias propriamente dita de polêmicas, mas existiram ao longo da história da igreja fatos que atestam de 2, 3 papas que conduziam esta situação ali, né? Agora, uma das circunstâncias que nós temos é assim, um papa era eleito pelos bispos, pelos cardeais. Esses outros papas eram eleitos por grupos sociais que estavam revoltados e que não acreditavam, né? Nós temos o caso, por exemplo, de Pio IX, que era de uma família francesa, liberal, e a família francesa liberal tinha uma proximidade com a Revolução Francesa e com os ideais da Revolução Francesa. Esse Papa também teve, hoje ele é beato, né, mas ele também teve uma influência muito grande na sua vida, no seu posicionamento histórico diante da Igreja, também posicionamentos liberais, que compactuavam muito com a Revolução Francesa. O que acontece é que quando esse grupo que estava muito próximo dele pede para que ele proclame uma guerra contra o reino austro-húngaro, e que é justamente onde é a Áustria hoje, e ali era um país predominante, né, o reino predominantemente católico, o Papa Pio IX diz, não, eu não posso, não tenho condição, são meus filhos, como que eu vou guerrear contra os meus filhos? E começa uma disputa enorme em Roma e o Papa precisa sair de Roma. O Papa fica praticamente exilado. Roma fica praticamente sem uma condução que seja uma condução oficial, mas oficiosa. E desta forma o Papa tem que governar a igreja não de Roma, mas de outros lugares. Ali, neste exílio que o Papa vivencia, existe um processo de conversão muito bonito. Quando o Papa retorna a Roma, ele está convencido de que algumas coisas não poderiam continuar ligadas ou próximas à igreja. E é onde vai ser condenado veemente o socialismo, a maçonaria, os ideais que permaneceram da Revolução Francesa, né, o secularismo propriamente dito de forma ampla,
né, e nós vamos ter um retorno a uma condição mais rígida, mas também trazendo um aparato de colocar a identidade da igreja. Pio IX é beato hoje na igreja, concorre, né, a condição da santidade, mas por este segundo momento da sua vida, onde ele também vive esse processo de conversão. E o novo Papa, ele é obrigado a aceitar essa eleição ou ele pode simplesmente recusar? Então aqui é uma situação sempre delicada, né? Porque a reunião de cardeais, ela conduz a um processo de uma grande interlocução, né? Da escuta da voz de Deus, da escuta do Espírito que conduz a igreja, mas também é muito cauteloso, porque se vê quais são as realidades da igreja, o perfil da igreja no momento presente, os problemas da igreja, os avanços e retrocessos, e a partir disso, então, se escolhe alguém que tenha condições de dialogar ad intra, ou seja, interno na igreja, e ad extra, com a sociedade, o mundo, porque o Papa, ele é este que conduz a igreja, né, trazendo esta continuidade do primado petrino, primado de São Pedro, mas ele também, por ser como que um monarca, né, do Vaticano, e por ser um país, então ele é o chefe do Estado. Então ele também tem que fazer esta ligação com os outros estados, com os outros países. Não é à toa que quando um Papa morre, boa parte, né, dos presidentes, nós tivemos mais de 50 presidentes ou reis que estiveram presentes nos funerais do Papa Francisco. Então ele também tem esta condição de um chefe de Estado. Para nós católicos, muito mais a condição de ser aquele que conduz a igreja, mas ele também traz esta condição de ser um chefe de Estado. Por isso que nós temos uma figura como o secretário de Estado, que vai fazer estas ações diplomáticas, que hoje é inclusive um dos cardeais, o Pietro Parolin, né? Pietro Parolin. Então, tem também essa condição, uma condição ali que coloca nessas duas funções. Quando a pessoa ela é escolhida, a gente precisa pensar que todos nós somos dotados de liberdade e livre-arbítrio. Liberdade são as escolhas de reflexo exterior nas atitudes, e o livre-arbítrio são as condições de discernimento internas que nós temos. Com isso, claro, de forma muito simplória, né, dizendo, porque existem muitos outros elementos que compõem naquilo que nós chamamos das definições de liberdade e livre-arbítrio. Mas ele pode dizer não, pode. E se ele dizer não, a fumaça branca ainda não sai, porque a fumaça branca só sai a partir do momento em que é eleito, diz o sim e escolhe o nome. A partir daí a fumaça branca então sai. Então nesse momento pode-se dizer que ele aceitou, mas pode também acontecer de que alguém não aceite por conta da liberdade. E por que o Papa escolhe um novo nome? Como que isso funciona? O novo nome está ligado a uma nova missão. Então, se a gente pega, né, nos Salmos, vai se dizer, te dou um novo nome. Depois, a tradição da igreja coloca que o nosso nome de batismo nos faz ser reconhecidos diante de Deus, mas este novo nome é colocado a partir da missão que é dada. Se nós recordarmos os textos bíblicos, nós vamos encontrar muitas pessoas que mudaram de nome. Abrão, que passa a se chamar Abraão. Sarai, que passa a se chamar Sara. Nós temos no Novo Testamento o caso de Cefas, que vai se chamar Pedro, né? Nós temos toda uma condição, Simão, aliás, né, que passa a se chamar Pedro. Cefas é Pedro, justamente já a tradução. Então, nós temos estas mudanças. A mudança está relacionada à pedra. De Simão, muda-se para Pedro. Pedro, que significa pedra, Cefas, pedra. Pedra onde será edificada. Será, então, desse fundamento onde a igreja surge, porque o alicerce é Cristo, mas em cima do alicerce estão os apóstolos, de forma particular, Pedro, sobre o qual a igreja também ela cresce. Sempre o alicerce é Cristo, mas Pedro é esta pedra que ajuda a igreja a ter esta estabilidade, né? Esta condição de ser sempre muito estável e não instável. Então, a ligação, por exemplo, de Pedro é esta, de ser estável, de dar uma estabilidade.
quando o Papa escolhe um novo nome, ele escolhe uma condição ligada a uma missão, que pode ser de um dos papas que o precedeu, mas pode ser também, e disso vai ter uma simbologia no nome, uma etimologia, né, da palavra, do nome escolhido, né, do substantivo que é o nome escolhido, mas também pode estar ligado a uma comissão de um santo que viveu, o Papa Francisco. Quando foi eleito, o cardeal que estava do lado dele era Dom Cláudio Umes, aqui do Brasil. Dom Cláudio Umes, quando percebeu que o cardeal Jorge Mário Bergoglio tinha sido eleito, ele bateu na perna do cardeal Bergoglio e disse: ao ser eleito, apenas te peço, não se esqueça dos pobres. Ou seja, lembre-se dos pobres que tantas vezes são desprezados pela sociedade e esquecidos pela igreja. Bergoglio ficou tão impactado com esse pedido que naquele momento ele, como jesuíta, que poderia ter escolhido o nome de Inácio, por Santo Inácio ser o fundador dos jesuítas, né, ou outros papas anteriores, dando a continuidade, Bento XVII, João Paulo III, né, Paulo VII, não, ele escolhe Francisco, por conta de Francisco de Assis, um nome anteriormente não utilizado entre os papas, mas que traz uma recordação da missão, a acolhida e também a atenção aos mais favorecidos. E o Papa Francisco trouxe uma característica muito bonita quando ele colocou esse nome Francisco, porque Francisco de Assis, ele olhou para os pobres de forma muito particular, os pobres financeiramente, aqueles que não tinham condição de alimento, de casa, de saúde por conta da condição financeira. O Papa Francisco alargou esta denominação de pobreza, esta condição, esta simbologia, esta realidade, simbologia não, mas esta realidade de pobreza. E ele passou a falar dos pobres que estão nas periferias existenciais. Então não é apenas uma pobreza de dinheiro, mas talvez uma pobreza que nos conduza à falta da presença de Deus, à falta de humanidade, onde a periferia existencial faz com que a humanidade permaneça às margens, não conseguindo contemplar e ser contemplada no plano de Deus. E agora, para finalizar, a gente tem algum cardeal concorrendo brasileiro? Tem um só? Eles têm a possibilidade de ser um novo Papa, né? Porque nunca teve um brasileiro. Será que nós temos essa possibilidade? Então é sempre aquela realidade assim. O Espírito Santo é quem conduz. As mídias, os meios de comunicação sempre vão falar muito diante de alguns cardeais que se destacaram em algumas realidades, né? No Brasil, são 7 que votam e são votados, e nós temos um que não vota, porque já passou dos 80 anos, que é Dom Raimundo Damasceno, que foi o cardeal, o arcebispo de Aparecida, mas que ele pode ser votado. Então, nós não sabemos o que se passa na cabeça dos cardeais nesse momento e qual é o sopro do Espírito que conduzirá. Os meios de comunicação falam de Dom Leonardo Ulrich Steiner, que foi secretário da CNBB, no período que, inclusive, eu trabalhei na CNBB. Então, eu conheço de forma muito próxima, de forma muito amigável. Dom Leonardo era o secretário-geral e eu trabalhava como assessor na CNBB. Hoje ele é cardeal para a Amazônia, como arcebispo de Manaus. Fala-se de Dom Leonardo por conta desta ligação com a Amazônia e a atenção que a Igreja tem dado à Amazônia. Mas não se fala além disso. Não podemos dizer que existe uma preferência entre os cardeais brasileiros. Disse, como especulação de Dom Sérgio da Rocha, o primaz de Salvador, o primaz do Brasil, né, o cardeal de São Salvador na Bahia. Falou-se de Dom Paulo, de Brasília. Falou-se de o cardeal Odilo Scherer, de São Paulo, né, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani, Dom João, que está em Roma, que é aqui da cidade de Apucarana, mas que está em Roma, que trabalhou em uma das congregações, Dom Jaime Spengler, arcebispo e cardeal de Porto Alegre. Então, assim, muito se fala em muitas instâncias de todos esses. Contudo, é preciso perceber que mais do que as especulações nossas, e que a gente fica curioso, com certeza, né? Mas nós temos o sopro do Espírito. Existem muitos que se falam pelo bom protagonismo que tem nas suas igrejas, nas suas dioceses. Mas lembremos, é sempre o Espírito Santo quem conduz.
Então é isso, padre, muito obrigada mesmo. Acho que esclareceu não só para mim, mas para os telespectadores ou para todo mundo, né? Não só sobre o conclave, mas a história, a origem do nome do Papa e tudo mais. Acredito que são coisas mínimas que às vezes a gente não procura, não vai entender, não sabe. E aí é muito bom quando a gente tem alguém que entende, que pode nos explicar melhor. E entender, né, que o restante dessa semana vai ser uma semana decisiva e importantíssima para nós que somos católicos. Então, muito obrigada pela disponibilidade e por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, né? Agradeço por ter partilhado com vocês. Alguns desses elementos são muitos outros. São tantos elementos, são tantos detalhes que poderíamos passar aqui o restante do nosso dia dialogando. Mas agradeço também por você nos acompanhar. Seja um tempo de oração, mais do que tudo, oração. Dediquemos as nossas missas a partir de hoje, quarta-feira, as nossas orações e fiquemos sincronizados a Roma. De lá surgirá aquele que conduzirá a igreja. Deus conduz através do seu Espírito, mas aqui na Terra, aquele que encaminhará os passos humanos na condução. Então fiquemos atentos, rezemos e imploremos que o Espírito Santo suscite um bom pastor para a nossa igreja. Obrigada e até o próximo Paraná Entrevista. Jamais. Paraná, meu Paraná, terra querida, recanto dos pinheirais. Paraná, meu Paraná, quem te conhece não te esquecerá jamais. Paraná, meu Paraná, terra querida, recanto dos pinheirais. Paraná, Paraná. O melhor rodízio de Apucarana e região é na Churrascaria Brete. 18 tipos de carnes selecionadas, buffet livre com grande variedade de saladas, pratos quentes, sobremesas e espaço kids. Todas as quintas tem a Noite do Camarão, um delicioso rodízio com 7 tipos de camarões, incluindo carnes, massas e buffet livre. No almoço ou no jantar, a melhor opção é Churrascaria Brete. Na Leve Limpe tem os melhores produtos de limpeza para sua casa e sua empresa. Uma linha completa para higienizar piscinas, produtos para roupas, carros e muito mais. Disque Entregas 99962-4340, com 3 lojas em Apucarana para melhor lhe atender. O melhor em programação de televisão, com acesso à internet, é na Max TV. Max TV é a TV a cabo de Apucarana, com canais especializados em filmes, desenhos, canais educativos, esportivos, religiosos, canais abertos e muito mais. Além disso, a Max TV tem internet banda larga de alta qualidade, via fibra ótica, que conecta você ao mundo, sem perdas nem variações de qualidade. Consulte disponibilidade de cabeamento para sua residência ou comércio, ligando 3033 3336. Max TV, a TV a cabo e internet. Rua Guarapuava 713, Apucarana.
Conquistar a liberdade e independência pessoal é um grande passo na vida. Por isso, Autoescola Apucarana é a melhor escolha quando pensar em carteira de motorista. Temos uma estrutura completa, pista de moto na própria escola, no centro da cidade. Veículos novos e excelentes instrutores. É por isso que o melhor caminho está aqui na Autoescola Apucarana. Esperamos por você. Avenida Curitiba, número 696. Chama no WhatsApp 999570006. Venha negociar. Quer almoçar em um restaurante com buffet completo e com grande variedade todos os dias? Então venha para o Restaurante Faquiano. Ambiente climatizado com a melhor localização. Na Rua Rio Branco 432, próximo do Hospital Materno Infantil, no centro da cidade. Disque Entregas 34230934. Venha provar a melhor refeição. Você vai se deliciar. Construa sua indústria, seu comércio ou barracão rural com a FEMAC. Estruturas de concreto pré-fabricadas. Atendemos Apucarana, Maringá e toda a região. Ligue para 43 3423 5800 ou acesse www.femac.ind.br. Pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos. Pra saúde do seu pet é que a gente fez. É ração balanceada, tem que ser Danês. Pelos saudáveis e brilhantes, agora tem vez. Nutrição animal é Danês. Seu cachorro e seu gatinho vão amar. Seu pet merece experimentar Danês Alimentos. Porque pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos. Danês.